Deus, quando a gente não quer. Quando nossos ouvidos estão fechados. E naquela segunda-feira à noite, Marcelo ainda estava no terceiro ano de seminário, ele parou e falou assim, você ainda não está entendendo. Eu já entendi. E nós conversamos, e na terça-feira de manhã, eu fui lá no seminário Betel conversar com o pastor Gerson, e já saí dali para o Iber para fazer a minha matrícula. Isso foi em setembro de 99. E de setembro a dezembro, a paz reinou no nosso coração. Toda aquela tribulação foi embora, porque eu reconheci a voz de Deus. Foi difícil, irmãos, porque quando tudo está bem, é tão bom, né? Mas quando Deus dá aquela sacudida na sua vida, você para assim, por que tanta coisa? E Deus fala assim, ó, só está começando. Fui para o Iber, Marcelo estava no 4º ano do seminário, eu estava no 1º. Foram tempos muito difíceis, porque a gente passou quase o tempo todo desempregado. E, às vezes, a gente tirava no para ou ímpar quem ia para o seminário. Hoje você tem aula de quê? Hoje eu tenho aula de tal matéria, é importante eu ir, então você vai. Mas Deus mandava o maná todos os dias, irmãos. Deus foi fiel. Porque o Deus que chama, Ele é fiel. Ele não desampara. Só que quando a gente está em meio ao turbilhão de problemas, a gente não consegue enxergar isso. A gente pensa que quer logo a bonança. A gente quer logo que a tempestade passe. E a tempestade foi passando e diminuindo. Durante todos os 4 anos de seminário, havia dias em que eu falava assim, hoje eu vou trancar minha matrícula, eu não aguento mais. É muito sofrimento. E, quando eu chegava lá, eu sempre chegava muito cedo, né? Porque saía 4h30 da manhã de São João de Meriti para chegar na Tijuca às 7h. Então, às vezes, o metrô ia um pouco mais rápido e eu chegava 20 para as 7h. E eu ia para aquele abençoado jardim de oração, né, Érica? E começava a chorar, abria o meu coração para Jesus, para Deus naquele momento. E Deus falava assim, ainda não é hoje que você vai trancar sua matrícula. Assistia todas as aulas, vinha para casa. Daqui a uma semana eu começava de novo. Não, eu vou trancar. Chegava de novo cedo, ou ia para a aula, pastor Levi, dava aquele sermão em forma de aula, e você saía dali, ainda não é o momento. Até que depois eu parei de teimar com Deus e falei assim, Senhor, fala o meu coração, eu estou aqui para servir. E Deus foi usando as nossas vidas. Me formei em 2003, em 2004 eu assumi o Ministério Infantil da minha igreja. Ficamos 6 anos na liderança do ministério e Deus usou profundamente as nossas vidas em aprender e ensinar. A educação religiosa, ela propõe uma mudança de vida, uma transformação na vida do ser humano, que começa quando ele se converte. A pessoa se converte e a Bíblia diz o quê? Ir por todo mundo, pregar o evangelho, ensinando a guardar e depois batizar. E a educação religiosa, ela mexe com as estruturas. Ela mexe com o ser humano como um todo, assim como o evangelho faz. A gente ganha a pessoa para Jesus e há aquele momento de transformação. E o ensino faz parte disso. Durante esses 6 anos, eu trabalhei com crianças. E as crianças também são transformadas por Deus. E eu trabalhei como voluntária no orfanato, que tem bem em frente à igreja de Bangu, não sei quantos conhecem, é a obra de assistência à infância de Bangu. E nós recebemos ali, em média, com 50 crianças, a capacidade é para 50 crianças, e eles têm uma direção espírita. E quando nós desejamos abrir um trabalho ali, muita gente se levantou e falou assim, eles não vão aceitar, não. Eles são espíritas. Eles não vão querer a gente por lá. E nós pensamos o seguinte, o não já está garantido. O sim vai ser lucro. E nós fomos lá, um grupo de pessoas da igreja, e eles disseram que sim, que seria muito bom, porque as crianças precisavam ter algum tipo de trabalho evangélico. E as portas se abriram. Nós já estamos ali há 8 anos. Foi antes de eu me formar e nós começamos um trabalho ali.
E nós vimos vidas sendo transformadas ali naquele local. Não só das crianças, mas dos funcionários. Quando nós entramos ali, as crianças tinham um quartinho do castigo, que era um quartinho da tortura, que as crianças apanhavam, era uma coisa horrível, você escutava os gritos de longe, ou elas eram trancadas ali na escuridão. Os funcionários xingavam, batiam, agrediam, não tinha aquela preocupação de ser na sua frente, não. E nós começamos a nos incomodar profundamente com aquilo, e o que fazer? Simplesmente denunciar? Ia causar o quê? Ainda mais raiva naqueles corações. E nós começamos a orar. Todas as quartas-feiras, antes de irmos para lá, nós parávamos e orávamos. Era apenas eu e mais uma irmã. E nós orávamos todas as quartas-feiras. Durante 1 ano, todas aquelas funcionárias foram demitidas, sem a gente falar nada. Todo novo quadro de funcionários que entrou eram pessoas, quem não era evangélica se converteu ao longo do caminho. Muitas procuravam a gente e falavam assim, olha, domingo eu fui à igreja próxima à minha casa, meu marido foi comigo. E com aquele sorriso, sabe? Aquele sorriso no rosto. E isso é educação religiosa, é transformação de vidas. A gente podia só cumprir o nosso papel, ir lá, falar para as crianças durante 1 hora, servir um lanchinho no final, brincava um pouco, fazia um carinho na cabeça, beijinho e tchau. Mas a nossa preocupação não era essa. Nós queríamos mais. Até que decidimos ousar. Vamos pedir para levar as crianças à igreja aos domingos. Será que deixa? Será que não deixa? Será que deixa? Pedimos. Para nossa surpresa, recebemos um sim de cara, nem vou pensar. Todos os domingos as crianças vão à igreja, de manhã e à noite. Começamos a ter um problema na igreja. Essas crianças da obra fazem muita bagunça. Eles são mal educados. As crianças, filhos dos membros, não queriam brincar com as crianças da obra. As crianças da igreja queriam sentar fora até do local onde eles estavam. E nós voltamos a orar. Cheguei para o pastor e falei assim, o senhor vai ter que tomar uma providência de púlpito. Porque como nós vamos alcançar essas crianças se a igreja está dando esse tipo de testemunho? E foi indo com muita dificuldade, até que nós conseguimos hoje falar que não existe mais crianças da obra, existem as crianças da igreja. E isso é educação religiosa. A igreja, ela pode pregar, falar, mas ela precisa viver. Sem a vida, o que ela fala não serve para nada. Nós precisamos viver aquilo que pregamos. E nós precisamos de pessoas com os corações abertos para servir. Infelizmente, eu não conheço a estrutura dessa igreja. Eu venho aqui algumas vezes, mas não conheço as pessoas. Então, eu posso falar. Eu sou neutra. Infelizmente, hoje, nós vivemos uma característica nas igrejas. A igreja shopping, já ouviram falar? A pessoa vem, senta, assiste o culto e vai embora. Ela não quer compromisso. Às vezes, ainda ousa a criticar o culto. Você viu o louvor? Hoje não estava bom. O pastor hoje não estava num dia bom, não pregou tão bem. Ou até fala assim, pena que o irmão fulano não estava lá para ouvir. Ele precisava ouvir. E assim, ela sai, que nem no shopping, né? Quando a gente vai ao shopping, a gente compra, come, passeia. Ih, o shopping hoje estava sujo, o shopping hoje não estava legal. É a igreja shopping. As pessoas querem ir, sentar, se sentirem satisfeitas e ir embora. Esquecem que elas fazem parte da igreja. Elas são a igreja. Então, se a igreja não está bem, é porque você não está bem. A Bíblia fala que nós devemos servir a esse Deus, seja no ministrar, seja no ensinar, seja no louvor.
Se a igreja tem deficiências, é porque existem crentes desobedientes.